Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham em seus lares, a Igreja Doméstica, hoje nós concluímos a nossa caminhada quaresmal e atravessamos o pórtico da Semana Santa, onde nós reviveremos os grandes e principais mistérios da nossa fé cristã. Hoje nós celebramos o Domingo de Ramos, que é marcado nitidamente por dois momentos distintos. A primeira parte da celebração, nós ouvimos o Evangelho da entrada triunfal de Nosso Senhor em Jerusalém. Jesus, que retorna à cidade de Jerusalém, agora para celebrar pela última vez a Páscoa dos judeus e instituir a Páscoa cristã. Ou seja, ele vai para Jerusalém para celebrar a verdadeira passagem, a passagem da morte para a vida. Vai celebrar o seu sacrifício. E Nosso Senhor sobe a Jerusalém como um verdadeiro rei, mas não segundo a realeza concebida pelo mundo, pelo poder temporal, mas a realeza a partir da ótica de Deus. Ele sobe não num elefante, montado num elefante, num cavalo de raça, numa montaria especial, mas ele vai montado num jumentinho. Um jumentinho que, como nos fala a palavra de Deus, nunca havia sido montado antes. Este animal foi preparado exclusivamente para o Senhor. E este animal era comum entre os pobres, pois era o animal do serviço, o animal do trabalho, o animal dos humildes. Portanto, Nosso Senhor revela o tipo de rei que Ele é. Um rei humilde, um rei simples, que, como nos lembra a primeira leitura de hoje, a profecia de Isaías, o terceiro Isaías, que nos narra o terceiro cântico do servo do Senhor, é este servo obediente, este discípulo de Deus, que está sempre atento aos ensinamentos do Pai, aos ensinamentos do Senhor, para instruir, para indicar aos seus irmãos, aos seus pares, o caminho que agrada o Senhor. Um verdadeiro discípulo que escuta a voz do Mestre e que não desvia o seu rosto de cusparões e bofetadas. Este é o Messias anunciado durante toda a sua vida por nosso Senhor Jesus Cristo. Não um Messias político, um Messias que vinha trazer a ordem simplesmente temporal, mas o Messias que vem para doar, para entregar a sua vida por amor dos irmãos. Queridos irmãos, nosso Senhor hoje também deseja entrar na Jerusalém, que é a sua casa, que é a sua família, que é o nosso coração. E Ele não tem necessidades mais de palmas, de ramos, de mantos, mas o Senhor tem a necessidade da nossa alma. Ele tem sede e fome das nossas almas, da nossa entrega, do nosso coração, da nossa doação. Neste período em que estamos celebrando a Semana Santa, nós somos convidados a viver com piedade, com zelo, com devoção, procurando sempre celebrar esses momentos, não simplesmente como atos litúrgicos. A liturgia é para nos transmitir algo mais profundo. Embora
toda a entrada de Jesus em Jerusalém seja marcada pela simplicidade, pois, como eu disse, ele não é um rei que vem montado num animal suntuoso, mas num animal simples, humilde, o jumentinho. Ele não tem um diadema na cabeça, uma coroa de ouro na cabeça, mas uma coroa de espinhos. Ele não está governando sentado numa cátedra real, mas ele governa, ele preside este momento da paixão da cruz, na cruz, no Calvário. Este é o trono escolhido por Deus. Este é o trono escolhido por nosso Senhor Jesus Cristo. E agora o segundo momento da nossa liturgia, com o evangelho que nós acabamos de ouvir, nós já vamos entrando neste clima da paixão, da morte de Cristo Jesus. Mas nós somos chamados a contemplar esta paixão a partir da ressurreição. Nós sabemos que ao terceiro dia o Senhor ressuscitará, que depois da sexta-feira da paixão haverá o sábado da vigília, da ressurreição, da glória, da luz. Tendo sempre esta consciência de que pela cruz todos nós chegaremos à glória, todos nós chegaremos à ressurreição. A segunda leitura de hoje, o apóstolo São Paulo aos Filipenses, nos lembra que Deus, Jesus, sendo Deus, sendo de condição divina, ele se esvaziou totalmente, aquilo que a teologia vai chamar de kenosis, ou seja, o aniquilamento, o despojamento total. Jesus se desprende de todos os seus atributos divinos e se coloca na condição de escravo, de servo, de homem. Se reveste da nossa natureza humana, se reveste da nossa carne, para que a nossa natureza humana seja capaz da natureza divina, seja capaz de Deus. Portanto, somente Ele mesmo poderia nos reconciliar com o Pai. Não conseguimos, através dos sacrifícios da antiga aliança, receber o perdão do pecado, ou seja, o pecado que nos dá a morte eterna não pode ser aniquilado, apagado pelos sacrifícios da antiga aliança, senão pelo sacrifício da nova aliança que foi realizado, celebrado por Cristo Jesus. Ele é o altar, Ele é o sacerdote e Ele é a vítima. Ele é o cordeiro que se oferece ao Pai para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. É um caminho que nós estamos percorrendo. A Semana Santa se inicia agora. Vamos atravessá-la, vamos passar pelo Tríduo Pascal, o coração da Semana Santa, ou seja, a quinta-feira da ceia do Senhor, a sexta-feira da paixão e o sábado da vigília pascal, como se fossem uma única celebração. É interessante porque na quinta-feira nós iniciamos a Santa Missa, mas nós não a concluímos com a bênção final. O sacerdote apenas impõe as mãos sobre o povo, faz uma oração, porque a celebração ainda não terminou. Ela precisa continuar. Da quinta-feira, iniciamos na quinta-feira, passamos pela sexta-feira da paixão, o único dia em que a igreja não celebra o sacramento da Eucaristia, não celebra a Santa Missa, pois nós estamos celebrando o esposo que morreu. O esposo está morto e a igreja, a esposa, a viúva, aguarda a ressurreição, o retorno de seu amado. Na sexta-feira não iniciamos a celebração com o sinal da cruz e também não concluímos com a bênção final, que se dará somente no dia seguinte, o sábado santo, o sábado do Aleluia, o sábado da vigília pascal, quando nós proclamaremos com toda a igreja
que Jesus está vivo, que o Senhor ressuscitou, que a morte, o pecado, não possuem a última palavra. Cristo é a última palavra, como vai dizer um dos padres da igreja da era patrística. Na cruz, nosso Senhor deu um abraço mortal na morte. Peçamos, portanto, queridos irmãos e irmãs, que esta Semana Santa, bem celebrada por nós, bem vivida por nós, nos conceda todas as graças e bênçãos que necessitamos neste tempo. Que o Senhor conceda a cura da carne, a cura do corpo, para tantos irmãos que estão sofrendo nesta pandemia, para tantos irmãos que sofrem com as suas enfermidades, mas que o Senhor também nos conceda a cura da alma. Quantas pessoas estão perambulando pelo mundo, estão vivas, mas interiormente mortas, pois estão longe de Deus, ainda caminham nas trevas. E que, através dessa Semana Santa, por fim, o Senhor nos conceda sempre a graça da esperança. O cristão é um homem da esperança, pois ele coloca a sua confiança não na carne, não nos homens, mas coloca a sua confiança inteiramente em Deus. Vivamos, portanto, com piedade, com sabedoria este tempo, pedindo ao Senhor que nos conceda a graça da esperança, a graça da constância, da perseverança em nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De mais precioso quero agora a ti consagrar, para que com tuas mãos de mãe possas ao teu